Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E hoje, dia 8 de abril de 2025, é dia de Vasco da Gama. Pela Copa Conmebol Sul-Americana, às 9h30 da noite, Vasco e Puerto Cabello se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Sula. Eu teria mesmo que estar aqui muito feliz, muito motivado, muito animado em saber que já já teremos uma partida importante pela Copa Conmebol Sul-Americana, que é a grande competição do Vasco, a competição almejada pelo Cruz Maltino nesta temporada de 2025. O sonho pelo título da Sul-Americana é real dentro do Vasco e no meio da torcida vascaína. Entretanto, meu amigo vascaíno, acima de um comunicador, acima de um jornalista, acima de alguém que está aqui para te passar informação, eu sou um vascaíno igual a você. Eu tenho sentimento pelo Vasco igualmente a você. Eu nasci Vasco igualmente a você. Então, meu amigo, ao mesmo tempo que eu tenho essa responsabilidade de comunicar, de trazer alegria, de lhe informar sobre o Vasco da Gama, o meu lado vascaíno ele está muito machucado, muito chateado com tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube. Há um grande questionamento e é a realidade. Como ficar empolgado com uma partida do Vasco, sabendo que à noite veremos o Fábio Carille na beirada de campo? Que motivos o Vasco da Gama dá para o seu torcedor de se empolgar vendo o Vasco de Carille jogar? Nenhum. Não há motivo para empolgação, mas mesmo assim estaremos aqui falando sobre o Vasco, trazendo tudo sobre esse Vasco Puerto Cabello e falando também sobre o Maracanã. Porque, meu amigo torcedor vascaíno, com todo o respeito do mundo, é brincadeira. Em plena 10 horas da noite de uma segunda-feira que antecede ao jogo do Vasco, eu ter que pegar o controle, e eu vou representar a cena, pegar o controle da TV, ligar a televisão e ter que ouvir o CEO do Vasco da Gama, Carlos Amodeu, falar a seguinte frase, meu amigo vascaíno: no Sport TV, em meio ao Grupo Globo, dá munição. O Carlos Amodeu disse o seguinte, olha, abre aspas aqui com vocês, deixa eu achar que eu não tô nem conseguindo achar isso daqui. É uma parada tão inacreditável, é tão surreal o que disse Carlos Amodeu que tá até difícil de achar. Mas eu vou achar agora. E tá aparecendo aí do lado a vocês. Isso daí, só pra antecipar, foi uma postagem que a gente fez ontem lá no Instagram do canal do Gigante Vasco, tá? Exatamente da frase de Carlos Amodeu. O reconhecimento do Flamengo e do Fluminense é muito importante. Volto a repetir, sem tirar nem pôr. O reconhecimento do Flamengo e do Fluminense é muito importante. Essa frase foi dita por Carlos Amodeu no Seleção Sport TV na noite de uma segunda-feira, pouco menos de 24 horas antes de uma partida importantíssima do Vasco pela Copa Conmebol Sul-Americana. Olha, meu amigo, tá difícil, tá? Sinceramente, tá difícil. Não tá fácil a vida do torcedor vascaíno. Mas a gente vai falar sobre tudo isso, vamos trazer aí informações também sobre toda essa questão do Maracanã. O martelo de fato está batido, a partida será no Maracanã. Entretanto, ao mesmo tempo que eu critico, eu também falo. O Vasco costurou um acordo bem legal com o Flamengo e Fluminense pelo Maracanã, e a gente vai trazer isso aqui a vocês. As falas do Carlos Amodeu foram erradas, a postura do Pedrinho com relação à ideia de levar esse jogo para São Januário e enganar o torcedor foi errada, mas o acordo foi bem legal, um acordo que envolve aí muitos jogos do Vasco no Maracanã, envolve aí um mando do Maracanã nos clássicos, algo que a gente vai trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia com o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã.
Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, é claro, eu conto muito aí com você, meu amigo vascaíno. Caso você ainda não seja um inscrito aqui do nosso canal, se inscreva. A gente está no objetivo de chegar à marca tão importante, né? Dos 149 mil inscritos, para logo em seguida chegar aos 150 mil inscritos. Então, conto com você, vamos juntos nessa. E além disso também, é claro, deixe o like. O seu like é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. O YouTube, infelizmente, ele está dando uma segurada na divulgação aqui do nosso canal. Então, eu peço a você para deixar o like, pois é através do seu like que o YouTube vai voltar a compartilhar o nosso vídeo para as outras pessoas, os outros vascaínos que se encontram aqui na plataforma. Fechado? Vamos embora então, meu amigo, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Acorda Vascão, né? Falando já sobre esse assunto Maracanã. E eu tô aqui para trazer a realidade, eu não tô aqui para ficar passando pano para lado A ou lado B, não. Eu vou lhe dar a informação e vou opinar em cima da informação que eu lhe darei aqui nesse momento. E para te dar essa informação é importante a gente contextualizar e explicar tudo o que aconteceu. O presidente Pedrinho, ele há muito tempo vem falando sobre o desejo dele de levar o clássico contra o Flamengo para São Januário. Ele mesmo disse em uma entrevista ao BTB Esporte recente, em uma entrevista ao TNT Esporte também recente, tudo isso a gente trouxe a vocês no Boa Noite Gigante ontem, o desejo que ele tem de levar esse clássico contra a equipe do Flamengo para São Januário, tirar o jogo do Maracanã e levar a partida para sua casa, para o estádio do Vasco da Gama, que é o nosso Caldeirão. Esse desejo, ele se mostrou de uma forma muito intensa, principalmente nas finais do Campeonato Carioca, onde o Vasco até tentou levar essa partida para São Januário, não conseguiu, não obteve sucesso e acabou levando o confronto contra o Flamengo do primeiro jogo das semifinais para o Newton Santos. O Vasco se recusa a jogar no Maracanã, levando essa partida para o Newton. Infelizmente é derrotado, mas com o objetivo de tirar o Flamengo da sua zona de conforto, leva a partida para o estádio do Botafogo. Após as semifinais, o Pedrinho segue batendo muito nessa tecla aqui. Tem que se tirar o Flamengo da zona de conforto, ou seja, tem que se tirar o Flamengo do Maracanã e levar o Flamengo para uma zona de desconforto, na zona de conforto do Vasco, que é São Januário. Essa era a ideia, e isso foi passado. E, entretanto, não se cumpriu. Por quê? O BEP, ele sinalizou que o jogo em São Januário não poderia acontecer. Ordens do BEP. O tenente do próprio batalhão especializado em estádio, ele confirma em uma entrevista que em São Januário a partida não aconteceria. A partir desse momento que o BEP dá essas ordens, o Pedrinho ele não entra em um conflito, pelo menos essa informação que nós temos, é isso que foi passado, que não houve por parte da atual diretoria um desejo de bater de frente com o BEP ou bater de frente com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro, que é o grande chefe das forças aqui especiais, né, do Rio, além também de muito menos entrar em um conflito com a própria CBF, né, que é a responsável, é a confederação que ordena onde estarão acontecendo os jogos. Então, com isso, a partir do momento que houve a negativa do BEP, a ideia do Pedrinho foi iniciar com o Flamengo uma conversa para levar esse jogo para o Maracanã. E a conversa durante todo esse tempo aconteceu. Ontem, tivemos a informação que, a partir de entrada na justiça de dois torcedores, os torcedores chamados Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis, através dessa ação, em uma decisão de caráter liminar, a Justiça do Rio de Janeiro, na sexta vara da Fazenda Pública da Câmara Comarca da capital, o Vasco da Gama conseguiu, né, uma liminar para atuar em São Januário, clássico contra o Flamengo, no jogo do dia 19 de abril, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa decisão, de acordo com a decisão de caráter liminar, estaria nas mãos do Vasco da Gama. Entretanto, desde já, eu já venho lhe trazer uma informação bem importante que tivemos ontem, e eu trago aqui a vocês agora. Qual é a informação? A informação, meu amigo, é que mesmo diante dessa decisão que foi colocada, e aí é importante trazer a vocês para não causar uma histeria, porque ontem eu reclamei muito disso também, eu trouxe informações em cima dessa notícia. É importante trazer a seguinte informação que está lá no regulamento da CBF, no regulamento do Campeonato Brasileiro, artigo 145. Os clubes participantes das competições nacionais, regionais e estaduais obrigam-se a comprometem-se impedir ou desautorizar por escritos que terceiros, pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
faça uso de procedimentos extrajudiciais ou judiciais para defender ou postular direitos ou interesses próprios ou privativos dos clubes em matéria ou ação que envolva a CBF ou tenha reflexos sobre a organização e funcionamento da CBF ou das competições por esta organizadas ou autorizadas, renunciando expressamente a qualquer benefício que tais procedimentos possam lhe conferir. Ou seja, né, o Vasco, o que diz o regulamento da CBF, isso está no regulamento, está na regra da CBF, que o Vasco não pode se beneficiar da liminar de torcedores para jogar em São Januário. Ou seja, mesmo com essa boa ação dos torcedores ontem, eu trouxe aqui a vocês agora o que está no regulamento da CBF, que proíbe o Vasco, mesmo com uma decisão em caráter de liminar, de jogar em São Januário por conta do que está no regulamento. Se o Vasco tivesse entrado com esse pedido na justiça é uma coisa, como foram os torcedores é outra completamente diferente. Então, diante disso, de fato, o Vasco hoje não pode jogar em São Januário. Então, o Vasco não podendo jogar em São Januário, com o que tem em mãos, ele conseguiu, junto ao Flamengo, negociar a utilização do Maracanã neste clássico, quanto também em outros momentos. O que está decidido, assinado. Vasco e Flamengo, nesse próximo dia 19, às 6h30 da tarde, irão se enfrentar no Maracanã. Ponto. Isso está certo. Sem tirar nem pôr, Vasco e Flamengo será no Maraca. Entretanto, além desse acordo, outras coisas também foram colocadas à mesa, tá? Informações através do próprio Carlos Amodeu dadas ontem é que o Vasco terá suas demandas de bares e camarotes atendidas. O Vasco irá mandar mais 8 partidas no Maracanã entre os anos de 2025 e 2026. Além disso também, os clássicos contra o Flamengo e o Fluminense estarão acontecendo no estádio Jornalista Mário Filho com o mando do Vasco da Gama. Para trazer até mais detalhes a vocês aqui nesse Boa Noite Gigante, a informação dada pelo jornalista Diogo Dantas ontem é que o Vasco da Gama ele poderá envelopar o estádio, algo que não acontecia. Não sei se vocês lembram, mas lá em 2020, 2022, quando o Vasco cai para a Série B e utiliza muito o Maracanã, durante a gestão de Jorge Salgado, que o Vasco entrava na justiça para lutar contra Flamengo e Fluminense pela utilização do estádio Jornalista Mário Filho, era um pedido do Vasco da Gama utilizar ali o entorno, né, das arquibancadas para colocar frases, para colocar a cara do Vasco ali. Algo que acontece nos jogos de Flamengo e Fluminense. Entretanto, o consórcio, que é a própria dupla Fla-Flu, sempre vetava a utilização desse espaço por parte do Vasco da Gama. O Vasco, com esse acordo, conseguiu a utilização desse espaço e poderá envelopar o estádio da forma com que o Vasco queira. Além disso, também iluminar o estádio com as suas cores, algo que nunca aconteceu. O Vasco da Gama vê muitas vezes, né, nós como torcedores Flamengo e Fluminense utilizando as suas cores nos jogos, né, dos clubes no Maracanã. Quando o Fluminense joga o vermelho, branco e grená, quando o Flamengo joga o preto e vermelho, eles aparecem na iluminação do Maracanã. Isso não acontece nos jogos do Vasco. A partir de agora está permitido. Além disso, também a operação dos ingressos será feita pelo Vasco e não pelo consórcio. Além disso, também a negociação comercial passa por taxa igual ao Estado, exploração de bares e outras receitas. E além disso, para fechar, né, no total o Vasco estima ter 19 jogos dentro desse acordo, que durará, de acordo com informações, 2 anos. Dentro desses 19 jogos, o Vasco quer atuar em algumas partidas já nessa Sul-Americana, já neste ano de 2025. Então, meu amigo torcedor vascaíno, assim, eu volto a repetir, eu sempre tento ser muito coerente nas minhas críticas, sempre tento ser muito racional nas minhas críticas. Eu não tô aqui pra, como se fala, pra ficar criando caos, eu não tô aqui pra ficar puxando sardinha, eu não tô aqui, e me desculpe falar isso, desculpe mesmo, eu não tô aqui pra falar o que te agrada. Eu não tô aqui para falar o que te agrada, eu tô tentando ser o mais racional possível e trazer para você, vascaíno, a verdade através das informações que eu trouxe, tudo que eu trouxe é informação, e tentar, a partir dessas informações, dar a minha opinião. Então, muitas vezes a minha opinião não vai te agradar, mas eu acho melhor você ter alguém aqui desse lado, né, que não tá por objetivo te agradar e sim dar a opinião de uma forma mais racional possível, pensando no Vasco como um todo. Então, diante disso tudo, o que eu tenho a dizer é: não gostei da atitude do Pedrinho, não gostei, porque, ao meu ver, eu acho que o Pedrinho, ele, no bom sentido, tá? Ele meio que usa, eu não tô falando que ele usa no mau sentido, mas ele usa aí da máquina pra jogar uma pressão pra Flamengo e Fluminense, principalmente pro Flamengo, com o objetivo de, olha só, eu, como Vasco, tenho força para jogar em São Januário.
Então, se vocês continuarem com essa palhaçada que vocês estão relacionados ao Maracanã, a gente vai começar a jogar clássico lá dentro em São Januário com torcida única e vocês vão estragar com o futebol do Rio de Janeiro. Eu acho que essa pressão que o Pedrinho quis levar para o Flamengo adiantou? Nitidamente sim. Entretanto, ao mesmo tempo que ele faz isso com o Flamengo, ele dá uma expectativa para o torcedor que foi frustrada. Ele passa para o torcedor, e aí é consequência a ideia de que os jogos vão ser em São Januário, é isso que eu quero e é isso que vai acontecer. E aí o vascaíno se frustra. Então, assim, ao mesmo tempo que ele consegue algo muito benéfico, muito legal, maneiro, correto, junto com o Flamengo, e para que isso acontecesse, para dar essa pressão, ele tem que criar um cenário. Esse cenário acabou frustrando o vascaíno. Então ele ganha muito com o Maracanã, mas ele perde uma moral com o torcedor. Nítido, então eu não gostei disso. Ao mesmo tempo eu gostei muito do que foi feito, do acordo, achei interessante, achei legal sim. O Vasco conseguiu voltar a ter o Maracanã para si, praticamente entrar junto nesse consórcio com o Flamengo e o Fluminense. Entretanto, o fato do Vasco da Gama ele ter, através, é claro, dos seus pares, mexido com o vascaíno, eu não acho isso muito maneiro. E aí, por fim, o que pra mim foi a loucura, a fala do Carlos Amodeu. Eu não vou nominar aqui ninguém, e aliás, eu não vou nem falar isso. Mas, cara, tem que ter cuidado. Espero que o senhor Carlos Amodeu tome uma chamada do Pedrinho ou da própria assessoria de imprensa do Vasco da Gama. Chame ele. Pô, assim, Carlos, qual é, Carlos? Eu entendo que não foi por mal, mas uma frase fora de contexto já era. E esse corte da frase que diz tem que reconhecer o Flamengo e o Fluminense, uma frase que não pode ser dita por uma pessoa que é líder de uma SAF do Vasco. O CEO é a figura máxima de uma SAF, ou seja, Carlos Amodeu é a figura máxima da SAF Cruz Maltina, estando apenas abaixo do Pedrinho. Então ele errou feio. Carlos Amodeu com essa aspa, algo complicado, algo bem tenso, então assim, é bem difícil. Mas enfim, meu amigo, é isso, tá? Essa é a informação sobre Maracanã, só para fechar o Vasco, infelizmente, com esse acordo, mesmo sendo algo favorável, nas partidas contra Fluminense, seguirá jogando no lado norte, mesmo sendo um mandante, o que eu acho um absurdo também, mas enfim, é sobre isso, tá? Deixa a sua opinião nos comentários sobre o que você achou de tudo isso aí, envolvendo, né, Vasco da Gama e Maracanã. Meu amigo torcedor vascaíno, deixe as suas opiniões nos comentários e eu conto muito com você, tá? Inclusive falando rapidinho aqui antes de prosseguir com o vídeo, essa daí é a nossa página no Instagram. A gente mostrou pra vocês lá no início, né, um post feito ontem já pela página. E a gente conta muito com você agora nesse Acorda Vascão, para que logo após o vídeo você vá lá, o link tá aqui no comentário fixado, e ajude o canal do Gigante Vasco lá no Instagram a chegar à marca dos 10 mil seguidores. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos a esse número tão grande, e eu conto muito com você, tá? Trabalho bem legal que tá fazendo por lá, com todas as últimas notícias do Vasco da Gama. Assim que saiu a gente já coloca lá para vocês. Rapaziada bem legal tá fazendo esse trabalho, então conto muito aí com a sua ajuda também por lá, tá? Até porque a gente está com o objetivo de trazer parceiros, marcas, para estarem juntos conosco. E automaticamente o Instagram é um meio muito importante também para que isso aconteça. Fechou? Então conto com você aí, vascaíno, corra lá e nos siga. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, falar, é claro, sobre isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, ó. Vasco da Gama encerrou a preparação para enfrentar a equipe do Puerto Cabello, hoje, dentro de São Januário, às 9h30 da noite. Vasco e Puerto Cabello se enfrentam. O Vasco da Gama, que no último sábado enfrentou a equipe do Corinthians e foi derrotado pelo placar de 3-0 para o Clube Paulista. Uma partida horrorosa do Vasco da Gama, vexatória, digna, né, de doer os olhos. E hoje é a grande oportunidade para o Vasco virar essa chave, voltar a vencer, voltar a se reencontrar com as vitórias. O Vasco está já as 2 partidas sem conquistar uma vitória. E acima de tudo, né, hoje é um dia D para o técnico Fábio Carille. Hoje é um dia decisivo para o treinador. Perdeu, cai. Perdeu, está fora. Não há outra palavra que senão essa. Se o Fábio Carille não vencer o Puerto Cabello hoje no Caldeirão, é adeus. A demissão irá acontecer. Então, uma pressão muito grande para o treinador. Há uma responsabilidade muito grande para o treinador de vencer esse jogo hoje dentro de São Januário.
olhando, é claro, para uma classificação na Sul-Americana para as oitavas de final. Você acha que é possível uma vitória? Deixa aí nos comentários. O Vasco deve repetir hoje contra o Puerto Cabello a escalação que entrou em campo contra o Melgar no meio da semana passada e contra o Santos na estreia do Brasileiro. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Vitor e Piton, a trinca de meio campo formada por Hugo Moura, Paulinho e Coutinho, e um ataque com Nuno Moreira, Garré e Verratti. Bom time? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa terça-feira. E já já eu volto aqui com Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no nosso canal, saudações vascaínas.